Junho é o mês da conscientização sobre doenças que afetam o sangue. Então vamos falar sobre o Junho Laranja. A campanha reforça a importância da informação e do conhecimento sobre temas que ainda geram muitas dúvidas, como a anemia e a leucemia, por exemplo. Você sabia que a anemia é considerada um problema de saúde pública e pode afetar cerca de 30% da população mundial? Já a leucemia está entre os tipos de câncer do sangue mais conhecidos e milhares de novos casos são registrados todos os anos aqui no Brasil. Por isso agora a gente vai conversar sobre esse assunto e entender as principais diferenças entre as duas condições e principalmente a importância do diagnóstico precoce. Quem nos explica é o hematologista, o doutor Ivan Furtado. Seja bem-vindo, Tudo bom, doutor? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer, viu? Seja bem-vindo. A dois, carioca? Rio de Janeiro, é verdade. Aqui a gente dá um só. Fez boa viagem, doutor? Fiz, a viagem foi super tranquila, agradeço pelo convite, vai ser um prazer esse momento aqui com vocês duas. Que gostoso. Doutor, quando a gente fala sobre anemia e leucemia, eu acho que a grande maioria das pessoas tem uma dúvida, sempre pensando assim, a anemia gera uma leucemia? Então eu queria que você explicasse a diferença das duas. Essa é uma grande confusão, é muito comum os pacientes chegarem no consultório perguntando justamente isso, se uma causa a outra. Vamos lá, a anemia, ela é consequência de algum problema de saúde, né? Você citou, no caso, você teve um passado de câncer, você citou a questão da deficiência de ferro, e são condições diferentes que podem levar a uma baixa dos glóbulos vermelhos, que são as células que transportam oxigênio através do ferro. E a anemia ocorre quando você tem essa redução. A leucemia é um tipo de câncer que dá na medula óssea, né? É um tipo de câncer dos glóbulos brancos, que afeta a defesa, o sistema imunológico, e uma das manifestações da leucemia é justamente a redução dos glóbulos vermelhos, causando anemia. Tá? E aí os sintomas relacionados à anemia vão surgir ao longo do desenvolvimento da doença. A gente tem aqui os exemplos que a gente consegue falar também, né, sobre como o nosso sangue, ele é claro, né, muito importante para o nosso organismo. E quais são esses sinais? Você já falou que os sintomas são muito parecidos, né, tanto da leucemia, pelo menos os iniciais, né, quanto da anemia. O que a gente pode destacar com relação a isso, doutor? O nosso sangue ele tem 3 grupamentos celulares principais, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Quando a gente tem uma redução dos glóbulos vermelhos, a gente tem uma diminuição do transporte de oxigênio para os tecidos, e aí cansaço, aquela palidez na mucosa, uma adinamia, que a pessoa fica desmotivada para fazer as atividades do dia a dia, frequência cardíaca aumentada. Esses são alguns dos sintomas que a pessoa apresenta. O glóbulo branco, quando está reduzido, pode favorecer a infecções. Então, as pessoas estão com a defesa diminuída. A gente ouve muito dizer a respeito de minha defesa está diminuída, a imunidade está baixa. Fica doente com mais frequência? Com mais frequência, e aí pode evoluir com uma pneumonia, uma gastroenterite, enfim, algum quadro infeccioso. E a plaqueta é um fragmento de célula, mas ela serve basicamente para a coagulação do nosso sangue. É ela que vai ajudar a evitar que a gente tenha hemorragia. Tá? Ela permanece lá no sangue vigiando possíveis lesões nos nossos vasos para poder reparar os nossos vasos. Então, esses são as principais manifestações que a gente vai ver no paciente que tem alterações nas 3 séries hematológicas. E doutor, por que a gente fala tanto que tanto a anemia quanto a leucemia são doenças pediátricas, né, que muita criança tem? Acho que é cultura, na verdade é um tabu. A gente tem leucemias mais comuns na fase adulta e leucemias mais comuns na população pediátrica. A leucemia linfóide, ela é mais comum na população pediátrica. A leucemia mieloide, o que diferencia uma da outra é a origem da célula, né? O tipo de célula, se é um linfócito ou se é uma célula que a gente chama de granulócito. Dependendo desse tipo celular, ela vai a leucemia que vai ser desenvolvida, né, que a pessoa pode apresentar, vai ser comum de acordo com a faixa etária. Agora, nada impede que um adulto tenha leucemia linfóide e nada impede que uma criança tenha leucemia mieloide também. Pode ser misto isso também. Tem pergunta para o senhor. Vamos lá para o nosso Instagram. É a Claudia, deve ser Cláudia, né? Claudino, na verdade, não é isso? Ilka Claudino. Ilka Claudino. Como eu falei antes, minha irmã morreu de leucemia. Eu tenho medo de ter também. Posso desenvolver?
Existem alguns componentes familiares, sim, algumas mutações genéticas que podem propiciar o desenvolvimento de leucemia. As leucemias agudas são aquelas que têm maior atenção, porque elas podem evoluir, o paciente pode acabar evoluindo para óbito mais rapidamente, e é importante o diagnóstico precoce para poder ter tratamento e possibilidade de cura. Né? Então, se você tem histórico familiar de alguém com algum tipo de câncer, e dentre eles a leucemia, é bom fazer check-up regular, ter um médico para acompanhar regularmente. Esse check-up regular seria um exame de sangue mais completo? O que seria esse check-up? Basicamente o hemograma, que é aquele exame que a gente vê as 3 séries do nosso sangue, né? E é o ponto de partida para poder ir mais à frente na investigação. Mas a pessoa ter um médico generalista para poder fazer o hemograma, além dos marcadores endocrinológicos, os eletrólitos do sangue, ter um acompanhamento regular e algum sinal no hemograma de alteração, poder contactar um hematologista para poder fazer uma investigação mais aprofundada. Boa, tem mais perguntinha, doutor. Da Paula, boa tarde. Quem tem anemia profunda pode desenvolver alguma outra doença? Qual? Esse é o questionamento que muita gente confunde, né? Não é a anemia profunda que causa uma doença. Alguma doença que pode causar anemia profunda. É o inverso, tá? Mas a anemia profunda, ela pode causar alguns prejuízos ao organismo. Como eu falei, se você tem um aporte de oxigênio diminuído, você pode ter um infarto por falta de suprimento de oxigênio para aquele tecido. Tá? As pessoas que já tiveram infarto no passado, o que ocorreu? Uma obstrução numa artéria importante daquele órgão, o sangue não chegou, o sangue não levou oxigênio para aquele tecido e aquele tecido sofreu e veio a morrer, uma parte dele ali, isso é um infarto. Então esse é o grande problema de algumas anemias muito profundas. E muitas das vezes o tratamento pode ser transfusão, pode ser tratar a doença que causou aquela anemia, e aí por isso que é importante uma investigação mais aprofundada. No caso da anemia, a Ave até comentou a questão do ferro, né? Que em algum momento da vida acendeu um sinalzinho de alerta. Sem ser a profunda anemia, não sei se existe a profunda e a não profunda, tem a ver com a nossa alimentação de fato, com o consumo de ferro na nossa alimentação? Tem a ver com o consumo de ferro. A alimentação que seja pobre em proteína animal, carne, né? A gente fala carne, não somente a carne vermelha, tá? Carnes em geral, elas são ricas em ferro. Então, pessoas que têm uma restrição alimentar importante, elas têm uma menor absorção de ferro na alimentação e isso pode sim levar à anemia. Então, é um cuidado, por exemplo, para veganos, vegetarianos, para ter uma adequada suplementação de ferro, né? Uma vez que existe essa restrição na dieta. Eu me cito como exemplo, tá? Eu no passado já fiz cirurgia bariátrica, tá? Eu era bem gordinho e fiz para poder cuidar da minha saúde. E um cuidado que eu tenho justamente é com a suplementação de ferro, porque o tipo de cirurgia que eu fiz atrapalha a absorção de ferro. Então eu posso desenvolver anemia por conta da falta de ferro. Então esse é mais um caso de anemia que a gente pode ter na população em geral, por conta de alguma condição que causou. Tá vendo, gente? Nem o doutor, que é especialista em sangue, tá livre. Não tá. Ninguém tá livre. E a gente também vê muitas mulheres em relação a ciclo menstrual, né? Que também acabam tendo anemia, grávidas. Isso é comum, doutor? É a causa mais comum de anemia. A população feminina, aquele período da idade fértil, é o período que os ciclos menstruais, todas as vezes eu até pergunto para as pacientes, como é que é seu ciclo menstrual? É normal. Não é normal. Na verdade, é muito intenso durante muitos anos ao longo da vida daquela pessoa que ela entende aquilo como normal, mas às vezes o fluxo menstrual aumentado faz com que ela perca ferro e aí acaba desenvolvendo uma anemia. E aí precisa suplementar. E é importante também ter uma parceria com o ginecologista para poder ver se essa paciente não precisa, por exemplo, bloquear a menstruação, controlar a menstruação. Temos mais perguntas para você. A Kátia. Boa tarde a todos do Viva Tarde. Doutor, manchas roxas na pele podem ser sinais de algum problema no sangue? Pode sim. Essa é uma das manifestações que a gente vê em pacientes, por exemplo, com leucemia. Como a plaqueta, que é responsável pela coagulação do sangue. Ela pode estar em número reduzido ou em função também reduzida, alterada. O que a gente pode ver na pele das pessoas com a leucemia, um sinal precoce, seria o surgimento de manchas roxas. Então, sim, toda vez que tiver mancha roxa e não sabe a causa, não teve uma pancada, é importante investigar.
tem mais uma perguntinha, doutor. Coloca pra gente. Boa tarde, Gabi Abi. Bem-vinda de volta, obrigada, meu amor, é da Geralda. Eu tenho anemia sempre, independente do que eu faça, sempre estou com anemia. Isso pode indicar alguma outra coisa? Muito importante essa pauta. E pode ser genética, doutor? Pode, aí eu vou me usar como exemplo também de novo, engraçado. Eu tenho uma condição genética que eu porto uma alteração que é da doença falciforme, tá? Eu tenho traço, então um dos meus genes ele é afetado. E algumas pessoas podem portar alguma alteração genética que faz com que, ao fazer o exame de sangue, o hemograma, a taxa lá do glóbulo vermelho esteja um pouquinho reduzida ou a hemoglobina esteja um pouquinho reduzida. Na minha condição, isso não causa sintoma, isso não causa nenhum prejuízo para o meu dia a dia. Então, eu não preciso de um tratamento específico. Mas eu vigio, até porque, né? Mas muitas pessoas precisam sim saber se isso não é uma condição inerente a ela, uma causa que ela vai portar e não vai trazer prejuízo nenhum à saúde dela, ou se precisa fazer uma investigação adicional. Então, é caso a caso, a gente tem que ficar acompanhando isso durante um tempo. É como você disse, né? Ali a anemia constante é sinal que pode ter algo desequilibrado no seu organismo. E, doutora, eu vou convidar você agora para a gente ver um depoimento de um homem que está lutando nesse momento contra a doença, contra a leucemia. Vamos ver juntos? Vamos lá. Meu nome é Marcos Vinícius, fui diagnosticado com leucemia mieloide aguda em agosto do ano passado e desde então tenho feito tratamento para combater a anemia por meio de transfusão de sangue, de plaquetas e hemácias, e tenho previsão de fazer transplante de medula dentro da próxima quinzena com o objetivo de curar a doença. Vai dar tudo certo. E ele fala algo bem importante, né, em relação à medula, à doação. Como que isso acontece? Muitas pessoas têm vontade e têm muito receio, porque a gente já ouviu muitas coisas, né? Como que funciona, doutor? Ele falou antes, né? Um dos meus tratamentos é a transfusão de sangue. Além da quimioterapia, que ele não citou ali, ele já fez tratamento quimioterápico. Mas a doação de medula óssea parte de uma transfusão de sangue, muitas das vezes. Você manifesta no Hemocentro o interesse em se cadastrar num banco que é coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, chamado REREME e REDOME. Tá? O REREME, que é a rede de receptores de medula, e o REDOME, que é a rede de doadores de medula óssea. No momento que o doador vai fazer uma doação de sangue e diz que quer se cadastrar, uma parte desse sangue é feito uma testagem para ver compatibilidade e cruzar esses dados entre os potenciais receptores e potenciais doadores. E mais à frente, o Instituto Nacional do Câncer, através do REDOME, entra em contato com esse potencial doador, caso haja uma compatibilidade, para ele fazer testes confirmatórios e poder doar a medula óssea. Existe um mito de que a doação seria apenas cirúrgica, né? A gente tem formas de coletar células-tronco para fazer o transplante de medula. Uma das formas é como se fosse uma hemodiálise, é utilizada uma medicação para estimular a medula óssea a produzir célula-tronco e liberar para a corrente sanguínea nas veias, e através de um catéter, essas células-troncos são coletadas por uma máquina que filtra aquele sangue, retém o que é uma bolsa rica em célula-tronco e devolve o sangue que não vai ser preciso para o transplante. E essa bolsa depois é utilizada para ser transfundida na corrente sanguínea do paciente que está internado precisando de uma medula nova. Olha que maravilhoso, olha que incrível você pensar que você vai fazer esse cadastro, em pouco tempo vai conseguir fazer a doação para uma pessoa e salvar a vida dela. Isso gente, isso é incrível, isso é Deus tocando no nosso coração. Lindo, exatamente, né? É muito bonito mesmo. Que a gente fala, né, o conhecimento salva, né? Salva. E aí, às vezes, a gente tem dúvida. Se você tem dúvida, pergunta, se informe, né? Porque sempre existe uma forma de você entender melhor como você pode ajudar o próximo. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Foi incrível, foi muito esclarecedor. Obrigado. Gente, lembrando que os contatos do doutor estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver dúvidas, passando por um momento também, né, de cuidado, precisar falar com ele, é só entrar em contato. Exatamente.